Boa tarde, galerinha! Hoje nós vamos para a nossa aula de português do segundo bimestre com a ajuda do nosso amigo Quadro, tá bom? Ele vai ser nosso amigo daqui pra frente, principalmente nas aulas de português e de matemática, tá bom? Que a gente vai precisar bastante dele. Então, hoje nós vamos falar sobre os substantivos. Tem uma folhinha lá na escola. Para quem quiser, pode ir lá na escola pegar as folhinhas que a gente vai usar essa semana, mas eu também vou deixar aqui postado na plataforma para quem quiser imprimir, tá bom? Então, vamos falar sobre os substantivos, beleza? Os substantivos são palavras variáveis que variam em gênero, pode ser masculino e feminino, em número e grau, tá bom? Pode estar no singular, pode estar no plural, tá? E no grau pode estar no diminutivo, aumentativo. Então, o substantivo é uma palavra variável. E de acordo com, né, o substantivo, a gente classifica ele. E aqui eu botei algumas classificações. Substantivo comum é aquele que designa qualquer ser de qualquer espécie. Caneta. Pode ser qualquer caneta, pode ser essa, pode ser essa. Então, o substantivo comum, ele designa vários seres de várias espécies. E a gente sempre escreve com letra minúscula todo substantivo comum, tá bom? O substantivo próprio, ele designa especificamente um determinado ser, um determinado elemento. Ana é aquela Ana. Maria, eu estou falando daquela Maria. Amazile, que é o nome de uma rua, eu estou falando daquela determinada rua. Então, nome de pessoa, nome de rua, nome de planeta, tá bom? São escritos com letra maiúscula. Então, todos os substantivos próprios a gente escreve com letra maiúscula. Ana, Maria, terra, porque designa um ser específico. Concreto designa seres que têm existência própria. São seres que não precisam estar em outra pessoa para existir. Eles podem ser reais ou imaginários, mas eles existem. Por exemplo, o Saci existe, não existe? Aonde? Na nossa imaginação. Então, ele é um substantivo concreto. A bruxa, falam que bruxas existiram, né? Mas se também não existir, ela existe aonde? Na nossa imaginação. Ela não precisa estar dentro de alguém para existir. Ela existe por si só. Bruxa existe na minha mente, na sua mente. Livro. O livro, a gente sabe que ele existe sozinho. Não precisa estar dentro de alguém para existir, como os abstratos, tá? Aqui são duplas. Ou é comum, ou é próprio, ou é concreto, ou é abstrato. Eles fazem duplas, tá bom? O abstrato, ele precisa existir em alguém. Por exemplo, ele não existe por si só. O amor existe por aí? Não. Ele tem que estar dentro das pessoas para ele existir. Então, o substantivo abstrato são sentimentos, são ações, são estados, sensações, porque eles precisam estar em alguém para existir. Solidão. A solidão não existe sozinha. Tem que ter alguém que vai sentir esta solidão. Então, a solidão, ela habita dentro da pessoa. Então, tudo que habita dentro de um ser, a gente chama de abstrato. Frio. O frio também. Quem é que sente o frio? São as pessoas, são os bichos. Então, a gente que sente o frio não existe sozinho. Então, tudo aquilo que precisa existir em alguém, a gente chama de abstrato. Aquilo que existe por si só ou na nossa imaginação, a gente chama de concreto, tá bom?
substantivo próprio a gente escreve com letra maiúscula e o substantivo comum com letra minúscula. Agora eu vou apagar esse quadro e a gente vai para o próximo quadro. Voltando aqui com o nosso substantivo coletivo, tá bom? Substantivo coletivo, ele indica agrupamento de seres. Então, o conjunto de vários seres formam o nosso substantivo coletivo. E aí, na folhinha de vocês, tem vários substantivos coletivos. Então, vamos lá. O conjunto de estrelas, muitas estrelas juntas, formam o quê? Constelação. Então, um monte de ilhas juntas, arquipélago. Aviões, esquadrilha. Período de 10 anos, década. Conjunto de bois, manada. De porcos, tá até junto com a manada aí, mas a gente também pode falar que o conjunto de porcos a gente chama de vara, tá bom? Frota é quando tem muitos carros e ônibus juntos. Papel, muito papel junto, um conjunto de papel, resma. Lobos, alcateia. Cáfila, conjunto de camelos. Cacho, um conjunto de bananas. Enxame, um conjunto de abelhas. Fauna é um conjunto de animais de uma região. Pinacoteca, o conjunto de quadros. Rebanho, o conjunto de gado, de ovelha. Século, período de 100 anos. Vocabulário, o conjunto de palavras. Discoteca, o conjunto de discos. Então, o substantivo que fala sobre vários agrupamentos de seres, a gente chama de coletivo, tá bom? Então, qual é o coletivo de camelos? É cáfila. Qual é o coletivo de abelhas? Enxame, tá bom? Então, tem várias aí pra gente, botar na mente. E as palavrinhas, elas podem também ser formadas de um radical, que é uma palavrinha, ou mais. E a gente classifica ela também em outros 4 nomes. Se o substantivo for formado por uma palavra apenas, a gente chama ele de substantivo simples. Simples, uma palavra apenas. Flor, só tem uma palavra. Agora, se ele for formado por mais de 2 palavras, a gente chama de substantivo composto. Então, uma palavrinha simples, mais de uma composto. A gente sempre vai ver esse hífen aqui, mas às vezes a palavrinha pode estar junta sem hífen, mas ela é composta, tipo lobisomem. Lobisomem. É lobo mais homem. São 2, juntou, formou uma. Isso aqui é uma palavrinha composta, tá bom? Então, quando ela tiver uma palavrinha só, substantivo simples. Quando for formada por mais de 2, né? De 2 ou mais, tipo pé de moleque, pé de moleque. Tem 3 palavrinhas. Então, ela é composta, tá bom? Aí na folhinha de vocês, no exemplo do substantivo composto, tá florista e pedreira. Tá errado, não é não, tá bom? Isso aí era para estar lá embaixo no derivado, porque entrou aí não sei porquê. Então, florista e pedreira é lá do derivado. Então, você risca e bota lá do lado da floricultura, tá bom? O composto são palavrinhas formadas por mais de 2 palavrinhas, tá bom? Guarda-roupa, guarda-chuva, couve-flor, pé de moleque, lobisomem, tá bom? Então, falamos sobre simples e composto. Agora vamos falar sobre primitivo e derivado.
Primitivo é a primeira palavra. Primitivo. Qual é a primeira palavra? Pão. Derivado. Derivado é aquela palavra que veio de outra palavrinha. Então, ela derivou. Primitivo vem de primeiro. A primeira palavra qual foi? Pão. E normalmente as palavrinhas primitivas são menores. As derivadas são maiores. Então, pão veio primeiro. Quando você pensa em pão, você não pensa em outra palavra. Essa palavra veio de que palavra? Não. Dela você forma outras. Então, pão, primitivo, porque é a primeira palavra. Padeiro, aí quando você pensa em padeiro, você pensa, veio de quê? Veio de pão. Então, todas as palavras que você pensar, essa palavra veio de alguma outra palavra. Ela é a derivada, tá bom? E dá para perceber que ela é maior que ela. Por exemplo, outra. Primitivo, disco. Derivado, discoteca. Tá bom? Primitivo, pedra. Derivado, pedreira. Então, primitivo, a primeira palavra, derivado, aquela palavra que se formou de outra palavrinha, tá bom? Vamos agora falar sobre flexão. Flexão de gênero pode ser masculino ou feminino, tá bom? Menino, menina, homem, mulher. Então, quando a gente fala de flexão de gênero, a gente está falando de masculino ou feminino. E se a gente falar de flexão de número, estamos falando de singular ou plural, tá bom? Pão, pães. Então, flexionou, mudou. E mudou porque foi para o plural. Então, a gente chama de flexão de número, tá bom? Vamos para os substantivos biforme e uniforme. O que é bi? Bicampeão, né? 2 vezes campeão. Então, o substantivo biforme é aquele substantivo que tem uma palavra para o feminino e uma palavra para o masculino. Tem uma palavrinha para os dois. Por exemplo, aluno é para o menino, aluna é para a menina. Então, eu tenho uma palavra para cada gênero. Então, é um substantivo biforme, tá bom? Quando tem uma palavra para um gênero e a outra palavra para outro gênero, a gente fala que é substantivo biforme. Por exemplo, doutor, doutora. Tem um nome para cada gênero. Então, substantivo biforme. O substantivo uniforme é aquela palavrinha que você tem uma palavrinha e designa os 2 gêneros. Posso usar para o feminino ou posso usar para o masculino. Só que esse substantivo uniforme ele é dividido em 3 partes. O epiceno, o sobrecomum e o comum de 2 gêneros. E aí eu vou mudar esse quadro para a gente falar direitinho dele, tá bom? Então, aqui nós estamos falando do nosso substantivo uniforme. Uma palavra, tá bom? Para os 2 gêneros. Uma palavra você usa tanto para o feminino quanto para o masculino. Só que eles são divididos em 3 partes. Por exemplo, epiceno, substantivo, epiceno, a gente usa mais para animais, para designar animais. Por exemplo, a onça. A gente não fala o onço, não é verdade? Então, quando a gente fala a onça, a gente só vai saber se é macho, só vai saber se é fêmea, quando a gente usar um nome no final. A gente fala a onça fêmea, a onça macho. Mas isso é para os biólogos, né? Que sabem identificar. Quando a gente, né, se a gente vir uma onça, a gente só fala, olha a onça. A gente não vai saber se é macho ou se é fêmea. Então, a gente chama isso de substantivo epiceno. Substantivo uniforme, epiceno. Uniforme porque serve para a fêmea e o macho. O jacaré. Não existe jacaroa, tá bom? Então, a gente fala, olha o jacaré. A gente não sabe se é macho ou fêmea. Então, a gente usa um nome para os 2 gêneros. Então, o epiceno a gente só usa para classificar animais.
Sobrecomum é quando a gente fala uma palavrinha, mas a gente não sabe se é homem ou mulher, tá bom? Por exemplo, e eu vi uma pessoa, tipo, uma pessoa caiu. Uma pessoa. Você não sabe se é homem ou se é mulher. Então, a pessoa. Pode ser homem? Pode. Pode ser mulher? Pode. Uma palavra para os dois gêneros. Serve para mim, serve para o meu esposo. A pessoa. O cônjuge. Cônjuge é esposo ou esposa. Então, ele é o seu cônjuge? É. Ela é o seu cônjuge? É. Então, esse nome cônjuge serve para os dois, para o masculino e para o feminino. Outro também tem a testemunha. Ele foi a testemunha de um crime. Tu sabe se é homem ou se é mulher? Então, sobrecomum. Então, sobrecomum é uma palavrinha que serve para o homem ou para a mulher. Você não sabe se é homem ou se é mulher, tá bom? Se você souber o que é homem e o que é mulher, a gente chama de comum de dois gêneros. É uma palavra comum para os dois gêneros. Só que o que diferencia se vai ser mulher, se vai ser homem, é o artigo que vem na frente. A ou O. Por exemplo, dentista você usa tanto para homem quanto para mulher. Mas você diferencia colocando o O e o A na frente. A dentista, mulher. O dentista, homem. O estudante, menino. A estudante, menina. Então, ó, epiceno só para animais. Sobrecomum é uma palavra que você não sabe se é homem ou se é mulher. Comum de dois gêneros é uma palavrinha para os dois, só que você sabe quem é homem e sabe quem é a mulher por causa do artigo que vem na frente. Comum, uma palavrinha comum de dois gêneros. Tem para o menino e tem para a menina, tá bom? Então, isso aqui faz parte do substantivo uniforme. Uma palavrinha para os dois gêneros. O biforme, a gente tem uma palavra para o feminino e uma palavra para o masculino, como doutor e doutora. O nome mudou. Aqui o nome não mudou, continua dentista. A gente só botou o O e o A na frente, tá bom? Então vamos recapitular. Substantivo comum, a gente escreve com letra minúscula, tá? E designa seres de várias espécies. Substantivo próprio, a gente escreve com letra maiúscula e designa um ser específico, tá bom? Nome de pessoa, rua, país, estado. Concreto são aqueles seres que existem, né? Realmente existem ou existem na sua imaginação. Bruxa, saci, curupira, tá bom? Abstrato é aquele ser que existe em outra pessoa. Ele precisa estar dentro de alguém para existir. São os sentimentos, são as ações, tá bom? São as sensações. Então, amor. O amor não existe sozinho, tem que estar dentro de alguém para existir. Então, tudo que precisa estar dentro de alguém para existir, abstrato. Coletivo, o conjunto de seres, tá bom? Se a palavrinha tiver um radical só, ela é simples. Flor, simples. Se tiver duas palavrinhas ou mais, composto. Couve, flor. Guarda, chuva. Duas ou mais, composto. Se for a primeira palavrinha, primitivo. Pedra. Eu não penso, essa palavrinha, ela não veio de mais nenhuma. Então, ela é a primeira palavrinha. Derivado é a palavrinha que vem de outra palavra. Pedreira. Pedreira vem de pedra. Então, todas as palavras que vêm de outra palavra, derivado. E as primitivas são pequenininhas e as derivadas são maiores, tá bom? Então, não esqueçam. Qualquer dúvida, me pergunte, volte no vídeo, leia a folhinha ou pode imprimir também, tá bom? E a gente vai deixar um exercício para vocês fixarem tudo direitinho,
tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aulinha.